Estamos aqui no centrinho de Cádiz, na Catedral de Cádiz, para iniciar o rolê mais insano que a gente vai fazer de longe, que é o caminho de Santiago da Compostela. E nós começamos comprando o nosso passaporte. Né? O passaporte do peregrino. Mostra pra eles como é. E começa assim. Você tem que ter pelo menos 2 selos por dia com a data para mostrar que você realmente fez, né, a peregrinação. Aí te mostra se você vai a pé, bicicleta, cavalo, a barco, a vela, ou se você vai em cadeira de rodas. E é bem legal, assim, parece um passaporte mesmo, né? Tem algumas dicas, falam algumas coisas, enfim. Bem legal, a gente comprou um hotel que fica bem em frente à catedral. Hoje chama Hotel Olon, mas ele muda de nome frequentemente. Então a gente vai começar aqui a Via Augusta rumo ao caminho de Santiago da Compostela. E vocês vão acompanhar tudo integralmente com a gente. Vem com a gente. Inclusive, o nosso caminho começa exatamente no ponto inicial da Via Augusta, que é em frente à catedral. Então, é um marco inicial realmente. Vamos falar mais sobre o caminho, sobre a importância da Via Augusta, sobre a história da Península Ibérica. Então vem com a gente. Bem-vindos ao Projeto 2039. Aqui se inicia o marco zero do caminho da Via Augusta, do caminho de Santiago. E a Nayara vai contar um pouco pra gente sobre a história da cidade de Cádiz, da Via Augusta e tudo mais. E a gente vai mostrando pra vocês os sinais que indicam a sequência do caminho. O sino tocando. Agora são exatamente 5 da tarde. Do dia 3 de maio de 2025, num sábado. E agora vamos mostrar para vocês a primeira marca do caminho. É sempre uma seta amarela. Então, já é algo registrado entre todos os peregrinos, que a seta amarela é um dos símbolos, além da vieira, que é uma conchinha do mar. Depois eu mostro para vocês. Vamos lá. Por que se chama Via Augusta? A via que nós decidimos começar a nossa peregrinação, porque existem vários caminhos para chegar até Santiago da Compostela. E aqui tem outra seta, deixa eu mostrar pra vocês. E nós vamos seguindo ela até a gente chegar na próxima cidade, e na próxima cidade, na próxima cidade, enfim. Até chegar em Santiago da Compostela. E por que a Via Augusta tem esse nome, Via Augusta? Porque houve uma época em que Cádiz foi tomada pelo Império Romano. E então, em homenagem ao imperador Augusto e ao imperador Júlio César, eles colocaram o nome dessa via, esse caminho, de Júlia Augusta. Isso remonta à expansão romana. O caminho era por onde eles começaram a subir aqui no continente europeu. E Cádiz, a região da Baía de Cádiz, foi durante muito tempo a Nova York, a Londres, né? A região mais importante aqui da Europa. Então estamos aqui nessa cidade que tem aproximadamente 4.000 anos. Foi o maior centro comercial da Europa Antiga, foi onde começou as grandes navegações, onde abriu as portas para o comércio aqui na Península Ibérica. E tem envolvido em muita mística, muita história oculta. Inclusive uma delas
é a de que Hércules é o fundador oficial de Cádiz. Do Estreito de Gibraltar como um todo, né? Porque, segundo a lenda, um dos 12 trabalhos de Hércules foi realizado aqui, nessa região, e para facilitar, ele precisava passar pelo estreito e ele teve que abrir o caminho e separou a Europa e a África, criando assim as duas colunas de Hércules que Interessante, são... ó, que isso está em todos os lugares. Olha as duas colunas aqui para vocês verem. Então toda vez que você vê duas colunas, remete ao Templo de Salomão. A coluna de Jacã e Boaz também remete a Hércules e as colunas de Hércules. E você vê esses símbolos em todas as partes. É muito importante você estar atento aos símbolos, porque eles estão em todas as partes, em todos os lugares. E isso é uma das coisas que o peregrino aprende a fazer durante a caminhada. Uma das coisas mais interessantes sobre a arquitetura de Cádiz é que as ruas foram feitas de forma que, quando acontecem os levantes, depois eu explico para vocês sobre isso, fica mais protegida a cidade, as pessoas ficam mais protegidas. Por quê? Os levantes são ventos que vêm lá da África para cá, para a Europa, e eles duram até uma semana, até chover. Normalmente acontecem entre abril e maio, março, abril e maio, e entre setembro, outubro e novembro, que é as meias estações. Então a disposição das ruas, que é meio que um labirinto, quando você anda assim, em cidades muito antigas, você sente isso, e muitas vezes elas não têm sol. Se você vê os apartamentos aqui, ó, eles não pegam luz solar. Isso acontece muito em Barcelona, a gente inclusive morou em um apartamento assim. E é muito ruim você não ter a luz solar, mas isso é feito propositalmente porque protege desses ventos. E tem uma coisa muito engraçada a respeito deles. As pessoas que moram aqui, nos locais, eles acreditam que sempre que tem um levante, as pessoas ficam mais tristes, mais cansadas, mais depressivas. Então, por essa riqueza histórica sobre Cádiz e essa região da Andaluzia, que nós escolhemos para que a gente possa começar o caminho de Santiago pela Via Augusta. Sem falar que é uma das vias menos conhecidas e que os peregrinos menos utilizam. Então eles estão tentando fazer uma forma dela ficar mais conhecida, de mais pessoas começarem por aqui. Normalmente as pessoas começam por Sevilha, que é o caminho da prata. Então, assim, a gente está fazendo meio que um resgate também. Um resgate da história e da importância da Península Ibérica para a construção do mundo que a gente conhece hoje. E isso casa demais com nossos projetos futuros, projetos de vida, de pesquisa, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Olha que interessante, uma nova acrópole aqui em Cádiz. A gente vai vir dar um rolê aqui qualquer hora. Damos início ao projeto 2039, que uma das primeiras fases dele, a primeira fase, vai ser o caminho de Santiago de Compostela. E eu acho importante a gente fazer esse caminho de forma completamente esvaziada. Nós vamos despir de vaidade para que a gente possa mergulhar na cultura e na experiência de fazer o caminho com as pessoas reais do dia a dia. Claro que se a gente tiver a oportunidade de ir para um hotel top, 5 estrelas, não que a gente vai deixar de viver isso, mas nós também vamos ficar em albergues, vamos fazer o jeito peregrino de ser, sabe, de contar moedinha. A ideia desse projeto é também trazer um reforço na minha pesquisa, porque eu quero incorporar na minha pesquisa não apenas o que a academia acredita que é importante, eu quero ver as necessidades das pessoas, conhecer realmente o que é necessário para construir uma cidade inteligente, o que as pessoas esperam, o que as pessoas precisam, o que uma cidade tem hoje em dia, o que falta. E nós estamos no considerado, entre aspas, primeiro mundo, num país desenvolvido, num país que, em teoria, supre as necessidades dos seus cidadãos, e as pessoas vivem melhor do que no Brasil, entre aspas. Então é
essa busca por se esvaziar, essa busca por conhecer pessoas comuns, pessoas que vivem na rua, pessoas que utilizam albergues, pessoas que sofrem com as mudanças climáticas, idosos, crianças, imigrantes, imigração climática. Exatamente. Esse esvaziar de nós, essa simplicidade na pesquisa, na caminhada que a gente quer compartilhar e fazer com vocês, eu acho que vai ser essencial para a minha pesquisa ser muito mais verdadeira e atender muito mais as necessidades das pessoas. Casa diretamente também com as nossas propostas empresariais de negócios, de falar sobre mudanças climáticas por outra perspectiva, pela perspectiva das pessoas, não só pela perspectiva ambiental, que está sendo muito negligenciada atualmente, está sendo descredibilizada. Eu ouso dizer que hoje em dia falar em sustentabilidade é a mesma coisa que falar em demônio para os cristãos. Então, se a gente continuar nesse reforço ideológico de que não é necessário mais cuidar do meio ambiente, da nossa casa, que a gente conhece, você tem políticos falando que não, que agora vai se matar, vai realmente degradar para poder, sabe, confronta com a necessidade das pessoas até nos principais centros do mundo. Necessidade de moradia, necessidade de alimentação, insegurança alimentar, insegurança das mulheres, como pobreza menstrual. Enfim, e a gente tem que resolver isso, resolver a questão ambiental e ainda ajudar os países de terceiro mundo, na ideia de terceiro mundo, como África, como América Latina, como Sul Asiático. Então são desafios imensos que nós temos pela frente e que nós vamos trabalhar na era com a pesquisa e me auxiliando também na questão empresarial. Eu auxiliando a Nayara na pesquisa e também na questão empresarial, nós dois, junto com outros agentes, outras pessoas, outros movimentos, outras empresas que queiram também construir um mundo melhor, uma sociedade melhor e um futuro melhor, por que não? Então, todos nós juntos construir esse mundo. E nós vamos fazer isso começando de baixo, começando vendo as necessidades claro que aqui no recorte europeu, no recorte da Espanha, mas entre as pessoas, entre os mais necessitados, para construir uma cidade inteligente, uma cidade sustentável para todos, e não só para fazer greenwashing, para fazer greenwashing, sabe, tipo, fazer limpeza verde, falar que está investindo em ambientalismo, em sustentabilidade e tal, mas na verdade é só algo para vender mais ações e não há nada realmente efetivo e que transforme as vidas das pessoas para melhor. Mas a gente sabe que fazer isso de forma mercadológica, falar só empresa, é chato. Fazer isso só de forma acadêmica, falar de pesquisa, não sei o que, é mais chato ainda. E então, não abrange um público que a gente quer. Que é o público comum, que é o pai, a mãe, o filho, sabe? E as pessoas que realmente importam podem e vão ser impactadas com tudo isso. Então, vamos fazer isso mostrando muita cidade, provando comidas, conversando com pessoas, mostrando a realidade de gente que outros canais não mostram, né? Sejam canais de alta renda, um canal mais raiz de mochileiros, mostrar um outro lado, trazer uma coisa nova para esse tipo de conteúdo de viagem no YouTube. Trazer propósito, né? Trazer um pouco de propósito e de objetivo, não que as pessoas não tenham, mas é que o nosso é bem definido, né? Com uma finalidade bem definida, e não só viajar e mostrar lugares, mas fazer diferença ativamente de forma econômica, de forma acadêmica e também no entretenimento. Então, estamos aqui com o nosso passaporte na mão. Vamos começar a nossa peregrinação.
E eu te convido pra vir com a gente pra essa aventura, porque vai ser muito, muito, muito legal. E eu estou realmente muito animada de fazer esse caminho todo, de contar pra vocês as histórias dos lugares, de conhecer lugares novos também. E é isso, gente. Uma curiosidade para vocês, que eu estava falando pro George agora, que eu estava lendo sobre o mapa de Cádiz. O mapa tem um formato curioso, é uma ilha que tem uma pequena ligação por um estreito até a ilha de São Fernando. Então eles chamam Cádiz também de bule de prata ou taça de prata, pelo formato do mapa. Também porque eles falam que o mar tem uma cor prateada. Esse aqui é o brasão de Cádiz, gente. E aí, como eu contei pra vocês, o brasão de Cádiz tá escrito Hércules, fundador, Digadir e Dominatore. E aí aqui tá as duas colunas, aqui no meio Hércules, e aqui são os dois leões que Hércules domou, representando uma das 12 tarefas, 12 obras de Hércules. Então esse é o brasão de Cádiz. E tem uma variação dele, que aí é o brasão de Andaluzia. Se a gente encontrar, eu falo pra vocês. Lembrando que Hércules já é uma apropriação humana. Antes disso havia os fenícios e a grande estátua e o grande representante era o templo de Mercarte, que ficava aqui na Baía de Cádiz, entre São Fernando e Chiclana de la Fronteira, que a gente vai mostrar para vocês também, São Fernando, Chiclana, enfim, nós vamos fazer todo esse rolê. E também mostrar para vocês a representação do deus Melkart, né, que era o deus fenício, e que se transformou depois em Hércules. Andaluzia, como um todo, é um pouco mais barato em geral do que o resto da Espanha, principalmente comparado a Madrid e Barcelona, e também a outros lugares da Europa que em geral são mais caros. Para viver é uma maravilha. Sim. Apesar de ser a atividade econômica não ser tão forte quanto Madrid e quanto também Barcelona, para quem consegue uma colocação dentro do mercado de trabalho, enfim, é maravilhoso. É maravilhoso, porque você tem um ritmo de vida muito mais saudável, as pessoas vivem muito bem e muito mais aqui na região da Andaluzia. Uhum. É uma das maiores qualidades de vida que existe na Europa e no mundo em geral, com a culinária mediterrânea, com a qualidade de vida, a siesta que eles fazem, né? Enfim, sim, é uma qualidade de vida bem bacana, apesar de ser economicamente um pouco inferior a outros lugares da Europa em geral. Para turismo é muito bom, para turismo é perfeito, porque você vai encontrar lugares baratos, comida boa, ainda um pouco da verdadeira Espanha. Sim. Porque se você vai para Madrid, vai para Barcelona, a chance de você ir num restaurante espanhol é quase nula, a menos que você vá para um pueblo bem pequeno. A verdade é que hoje em dia já não há mais restaurante, lugares realmente espanhóis, verdadeiros espanhóis. Com a cultura, né? Com a cultura espanhola. E aqui não, aqui consegue manter um pouco mais do que em outros lugares. Outra coisa que eu queria comentar com vocês. Vocês sabiam que Cádiz, em 1772, se eu não me engano, foi inundada? A ilha sofreu aconteceu uma tsunami aqui na região, e Cádiz foi inteira inundada. E aí, pesquisando sobre isso, eu vi que tem previsões, estudos científicos, que se as mudanças do clima continuarem caminhando da mesma forma, isso é uma previsão em 2019, até 2050, Cádiz estaria completamente inundada novamente. Lembrando, gente, que isso não é uma profecia, não é algo, oh meu Deus, vai afundar. Não, isso é uma previsão baseado em dados de 2019 sobre como o mundo lidava e conduzia
às questões de mudanças climáticas. A chance é de que possa haver intervenções, as coisas mudem e não aconteça isso. A gente fala isso porque essas previsões de vai afundar, vai inundar, aí quando não acontece as pessoas descredibilizam a ciência das mudanças Exatamente. climáticas, mas isso não tem nada a ver, muito pelo contrário, porque muitas vezes pode ter esse seria o que aconteceria, mas tomaram atitudes e medidas para que evite e acaba não acontecendo. E aqui, como vocês podem ver, é o edifício da Constituição, antigo quartel de bombeiros, mas é o edifício da Universidade de Cádiz. Olha só que bonito. Bom, é isso. A gente quis fazer esse vídeo como o início da peregrinação, vamos chamar de um vídeo Os Peregrinos, e para que nós sejamos peregrinos, mas vocês também sejam peregrinos com a gente. Sim. E vamos começar a gravar vídeos mais periódicos em outras cidades, contando história e mostrando para vocês a nossa rotina, onde a gente vai ficar, por que a gente vai ficar fazendo ações sociais, voluntariado, enfim, muita coisa vai vir aí, muita coisa bacana. No começo agora a gente está com problema de equipamento, porque minha câmera foi roubada e eu vou ter que comprar outra, então eu não quis deixar de fazer os vídeos só por falta de material. Quero cumprir esses horários, essas datas corretas, porque vai ser muito importante, vocês vão entender no futuro por que essas datas são importantes. Então eu tô fazendo da forma simples e acho que até fica bonito, né? Até mais orgânico. Mais orgânico. Então, sim, a gente começa assim e melhora começa como da forma que tem e melhora no futuro. Gente, esse aqui é o tal do Carlos III. Rapaz, eu acho que ele roubava um oxigênio na época, viu? Não, e o cabelinho dele aqui, ó. Isso aí é a moda francesa. Esse é o Carlos III e o seu busto, no qual ele está respirando bem aqui na região. Então fiquem aqui com mais imagens de Cádiz. E o nosso próximo vídeo, vou deixar um spoiler pra quem ficou até o final, vai ser em São Fernando. E nós vamos contar a história tão importante de São Fernando e mostrar para vocês onde nós vamos ficar e como vai ser o início da nossa peregrinação aqui no projeto 2039. Vamos! Pera. Uma coisa aqui, ó. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. E eu vou deixar aqui como prêmio um making-off de gravação muito interessante pra vocês que aconteceu hoje. Ai, gente, o que eu não sou pra fazer controle de qualidade aqui, Não, hein? sério, vocês precisam ver isso agora no final do vídeo, mas fica combinado. Dê o like, compartilhe, se inscreva no canal. Deixa seu comentário se você viu. É isso aí.